Senhor Jesus. Ama a chuva neste lugar. Vem teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Inundar o meu coração. Aleluia. Faz chover, Senhor, essa chuva desse manancial do céu. Nós precisamos, Senhor. Vem inundar, Senhor. Reina, Senhor. E enche, Senhor, nossas vidas, nossos corações. Aleluia. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Os irmãos podem ficar sentados, por favor. Glória a Deus. Vamos então, hoje vamos ao penúltimo mandamento. Mandamento número 9, Êxodo, vamos abrir, capítulo 20. Estamos quase a terminar os 10 mandamentos. Hoje é o 9º mandamento. Amém. Graças a Deus. Podes pôr aí o PowerPoint. Obrigado. E vamos recapitular os 10 mandamentos, né? Se calhar é melhor. Amém. Vamos ler a partir do versículo 1, a palavra do Senhor, que diz assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Primeiro mandamento: Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, nem te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia a milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, porquanto abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Quinto mandamento: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto mandamento: não matarás. 7º, não adulterarás. 8º, não furtarás. E o 9º mandamento diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Até aqui a palavra do Senhor. Então, o 9º mandamento diz-nos: não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Amém? Então, irmãos, este 9º mandamento, ele tem a ver, essencialmente, irmãos, com o controle que nós devemos ter com a nossa língua. Amém? Não precisamos ser línguas de trapo, línguas compridas, né? Infelizmente, as palavras mal entregues ou coisas que não são pronunciadas como se fossem, têm trazido muitos maus estragos, muitos maus resultados, né? E Tiago fala-nos um bocadinho sobre isso, né? Todos nós conhecemos, Tiago vem falar sobre a língua no capítulo 3, eu vou pôr aqui os versículos e eu vou ler, diz assim, então vamos falar um bocadinho sobre o uso, o autocontrole da língua. Diz assim: meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo
que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeçar no falar, está a ver, no falar, é perfeito varão, hein? Capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, tanto lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai, igualmente, os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo e o mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, das aves e répteis e seres marinhos se doma e tem sido domado pelo género humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregando de veneno mortífero, né? Diz peçonha, né? Irmãos, que nós possamos, na verdade, ter atenção, porque com muita facilidade, Tiago diz que é algo que temos dificuldade em controlar, né? Ele está falando para crentes, né? E cabe a cada um de nós poder domar, controlar o nosso falar, aquilo que nós, na verdade, proferimos, aquilo que nós falemos, né? É verdade que, por vezes, dizem, mas eu tenho esta tendência, né? Tenho esta tendência para exagerar, para cortar, para trocar as coisas, mas Paulo diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, né? Pode haver realmente tendência, muitas vezes, uma conversinha um bocadinho mais... quem diz que quem conta um conto aumenta-lhe um ponto, né? E esses aumentos de pontos temos de ter muito cuidado. Seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Porque a verdade é que as nossas palavras, como Paulo diz, e também Salomão nos Provérbios, diz que as nossas palavras têm poder, quer para edificar, quer para destruir, né? É verdade que este pequeno músculo que nós temos, né, na nossa boca, que está por trás dos nossos, por trás dos nossos dentes, né? A língua, ela deverá ter esta capacidade de abençoar ou amaldiçoar, curar ou ferir, amar ou espancar, né? Ainda hoje estivemos usando a língua no bom sentido, em que tivemos um momento de intercessão, um momento de oração, intercedendo. Isto é uma coisa positiva, amém? Também estivemos adorando a Deus, louvando a Deus, cantando louvores ao Senhor. Tudo isso, na verdade, é uma coisa que, na verdade, que é positiva, amém? Mas que cada um de nós possa, na verdade, ter cuidado da forma como usa a sua língua, né? Como lidamos com a nossa boca em relação ao próximo, né? Como é que nós... é muito fácil, muitas vezes, estamos duas pessoas e não temos assunto, vamos falar de outra pessoa que não está presente, não é? Muitas vezes acontece, há uma tendência para proceder desta forma. Estamos ali a falar e acabamos de falar noutra que nem sequer está presente. Temos de ter cuidado com a forma como nós usamos a nossa língua, amém? E este nono mandamento, né, ele é muito essencial. Diz, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Bom testemunho é positivo, é uma coisa positiva, amém? Um falso testemunho é uma coisa que ensombra a vida de outra pessoa, né? Estamos a falar da reputação, estamos a falar do caráter, né? E isso é uma coisa que nós temos de ter muita atenção, amém? Olha, irmãos, que nós possamos não falar mal, né? Nem do próximo, nem do distante. Irmãos, possamos ser pessoas positivas no sentido de nossas conversações possam ser positivas. Amém? A reputação, irmãos, ela facilmente se destrói, né? Com muita facilidade destruímos uma vida, podemos destruir. Daí este mandamento ser tão importante. Então, dos 10 mandamentos, todos eles são importantes,
mas há muitos princípios que a palavra do Senhor nos dá, amém? Mas podemos dizer, os 10 mandamentos são, podemos dizer, um sumário daquilo que é importante, que Deus quer que nós possamos ter muita atenção da forma como nós procedemos. Primeiros 5 são para com Ele e os outros 5 são para com o nosso próximo, a forma de nós nos lidarmos com os outros. Então, temos que ter atenção porque muitas vezes podemos estar destruindo uma vida, destruindo uma família, destruindo uma pessoa, um ser humano que é criado à imagem e semelhança do mesmo Deus que nos criou. A diferença é que nós hoje somos filhos de Deus, mas alguns até podem ser filhos de Deus também. Irmãos, então temos de ter muito cuidado, não somente para a forma como falamos dos nossos irmãos na fé, da nossa família, e até para com aqueles que não são nada, né? mas são criaturas de Deus e que Deus quer salvar. Amém? Então a reputação é um bem muito valioso, né? Há alguns versículos que falam sobre isso. Provérbios 22, diz: mais vale o bom nome que as muitas riquezas. E é verdade. No passado, hoje, muitas pessoas chegavam a um estabelecimento, né? Havia o livro dos fiados, né? O livro dos fiados. Mas os fiados é para os pequeninos, né? Mas também grandes negócios muitas vezes eram feitos. Por quê? Por causa do bom nome. A pessoa era honrada. A pessoa, na verdade, ele procurava palavra dada, palavra... É isso mesmo. Honrado, né? É isso, honravam a palavra, cumpriam aquilo que diziam, não é? Então, mais vale o bom nome que muitas riquezas, né? E também Eclesiastes 7:1 diz: melhor é a boa fama do que um unguento precioso, né? E o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Bem, esse é para os salvos, amém? O dia da morte é melhor para os salvos porque estamos mais perto de Cristo. Mas é isto, irmãos, temos que procurar zelar não somente pelo nosso bom nome, mas também por aqueles que estão à nossa volta. Temos de ter muito cuidado. A reputação de uma pessoa pode ser destruída, né, em todos os aspectos. Né? A reputação de uma pessoa pode ser destruída. Então, a reputação de uma pessoa determina o nível de respeito e confiança que ela recebe. Possamos dar nós também um bom testemunho. Irmãos, as pessoas olham para nós, amém? E sabem que nós somos pessoas diferentes. Amém? Que o Senhor nos possa ajudar. Aliás, o próprio Senhor Jesus, está lá em Lucas capítulo 2, verso 52, diz que, ainda pequenino, está escrito isto sobre ele. Né? Lucas 2, 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, veja, diante de Deus e dos homens. O bom nome, o bom testemunho. Amém? É isto que o crente precisa também seguir este bom exemplo de Jesus. Ele deu-nos o exemplo, amém? Que nós possamos ser pessoas, na verdade, que no nosso viver, no nosso dia-a-dia, possamos ser pessoas, claro, temos as nossas dificuldades, temos os nossos defeitos, ele foi 100% perfeito, mas que nós possamos seguir também e nos esforçarmos, porque Ele vai nos ajudar também, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos dar um bom testemunho para aqueles que são de fora. Se nós somos pessoas mexeriqueiras, é um mau testemunho, né? Se nós somos pessoas que estamos sempre a levantar, a arranjar em redes, a arranjar situações com os vizinhos, com este, com aquele, temos de ter muito cuidado, irmãos. Temos de ter muito cuidado, amém? Porque não deve ser esse o nosso comportamento, amém? A tua reputação é determinada pelo aquilo que tu vives. E a tua reputação é o resultado daquilo que as pessoas percebem também a teu respeito. É verdade, irmãos, que as pessoas podem difamar-nos e falarem coisas erradas a nosso respeito. Não quer dizer que... O problema é quando essas coisas são verdade. Amém? O próprio Senhor Jesus, ele foi difamado. Ele até falou: se a mim difamaram, se a mim me falaram mal, olha, vocês vão encontrar isso. Amém? Mas que não sejamos nós a difamar aqueles que estão à nossa volta. Esta é a diferença. Amém? As pessoas podem falar mal, claro que ninguém gosta, né?
que é, o dito popular que é não se sente por aí fora. Claro, não devemos ser pessoas também beligerantes, no sentido, agora vamos vingar, faz bem, vais levar. Não, vamos entregar ao Senhor. Amém? Levanta-se calúnias, levanta-se às vezes coisas, mas que não sejamos nós os caluniadores. Esta é a diferença. Amém? O Senhor diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Amém? Este é o mandamento do Senhor. Amém? E é verdade que por vezes nós podemos cair neste erro. E depois os olhos das pessoas estão em nós. E há aquele dito também, que aquilo que tu falas, fala mais, aquilo que tu vives fala mais alto do que aquilo que tu pregas, do que aquilo que tu falas. Às vezes queremos levar pessoas a Cristo, e devemos todos querer levar pessoas a Cristo, mas às vezes o nosso comportamento desfaz tudo, todas as nossas palavras, todas as nossas... Irmãos, que nós possamos viver. Amém? Que nós possamos viver. Paulo diz, 2 Coríntios 3, 2, está escrito, né? Em relação a cada um de nós, né? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Amém? Irmãos, nós somos a carta de Cristo. Amém? Nós somos a carta de Cristo. Amém? Que o Senhor nos possa ajudar, irmãos, a cada dia, com a ajuda do Senhor, com a graça do Espírito Santo, a sabedoria do Espírito Santo, nós possamos, na verdade, dar um bom testemunho. A nossa reputação e a reputação daquelas pessoas que estão à nossa volta, ela é muito... Isto voltou atrás? Ok, já voltou atrás. Ok. Deixa eu ver. Ok. Exatamente. A nossa reputação é muito valiosa. Então, devemos guardá-la bem. Amém? Devemos guardá-la bem. Amém? Vamos avançar mais um bocadinho. Lembrar o 9º mandamento: não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Ponto final. Não levantes falso testemunho. Né? Olha, há coisas boas. Paulo diz aquilo em que há virtude. Nisso vocês falam. Agora fala dos podres. Não, nem todos os podres às vezes são podres. E às vezes é o diz que disse. Né? E chega o diz que disse e aquilo que é o conto que acrescenta um ponto e às vezes a história já vai de 8 aos 80. Né? Que nós possamos ter muito cuidado. Amém? Que nós possamos ter muito cuidado. A reputação de uma pessoa pode ser publicamente destruída. É isso que o Senhor quer que nós possamos ter em atenção, para não destruirmos ninguém. Porque estamos quase a entrar naquele pecado do homicídio. Né? Não matarás. E muitas vezes matamos as pessoas com as nossas palavras, com acusações infundadas. E isso é muito importante que nós possamos ter em atenção. Queria contar uma história. Irmãos, esta é uma história que eu li e achei muito interessante. Né? Há uma irmãzinha da igreja, né, começou a falar mal do pastor e a coisa foi grave. Acabou por ela sair da igreja, inclusive. Né? Acabou por sair da igreja. Desavinda com o pastor, porque levantou ali uma calúnia contra o pastor, mas depois um dia caiu em si e voltou arrependida, veio falar com o pastor, pedir-lhe perdão. Então o pastor começou-lhe a preparar a penitência. Né? Então o pastor disse, olha, vais lá e vais fazer o seguinte, né? Vais virar para a parede, de joelhos, durante 10 dias, num quarto escuro. Não disse nada disso. Não foi essa a penitência. O que é que o pastor disse? Olha, vai ao mercado, compra um frango vivo. Mata o frango. Te pena o frango, mas não jogues as penas fora. Depois volta cá. Então ele voltou lá, com as penas do frango. E o frango, disse, agora pronto, olha, guarda lá o frango, logo pões lá no forno. Pega agora nas penas, vai ao edifício mais alto da cidade, jogas ao vento e depois volta cá. Então ela foi fazer a sua penitência, entre aspas, né? Subiu lá o edifício muito alto, o vento jogou as penas, aquilo desapareceu tudo.
Voltou, pastor, já fiz aquilo. Pronto, agora vai apanhar as penas e volta cá. Pastor, é impossível. É impossível apanhar as penas, elas voaram. Pois, é assim. Aquilo que tu fizeste, eu te perdoo. Tu pediste perdão a Deus, na verdade, e o Senhor vai-te perdoar. Mas a verdade é que há danos irreparáveis. Há coisas que a gente já não consegue. Há pessoas que ouviram falar, ficaram escandalizadas, deixaram a igreja, acreditaram nesse mau testemunho. Eu te perdoo, mas para a próxima tens mais cuidado, porque o estrago fica. O estrago fica. Não é? Outra história. Eu tenho aqui umas histórias. Não é? Bem, esta também é uma irmãzinha com o pastor, mas já está o pastor sempre, não é? Então aquela querida era uma boca grande, podemos dizer assim, uma boca de trapo. Não é? Ele viu o carro do pastor em um determinado sítio, olha, o pastor está na casa, que deve ter lá uma amante. Está lá, viu, ficou lá o carro de um dia para o outro, deve ter lá, aquilo tem lá uma amante, não é? Então, e o pastor, mas que é isso? Começou a falar com os crentes, não sei quanto, o pastor tinha uma amante, deixava o carro lá no outro sítio, que não era a rua dele, e eu disse, vamos acabar já com isto. O que é que ele fez? No dia seguinte estacionou o carro em frente à casa da irmãzinha. Acabou-se a história. Oh, irmãos, cuidado, amém, cuidado com aquilo que o diz que disse, né? E aquelas mentes às vezes um bocadinho... há pessoas que têm uma mente muito fértil, né? Para arranjar histórias e contendas. Irmãos, calúnias, né? Que o Senhor nos possa ajudar, porque uma calúnia é uma coisa que é altamente prejudicial. Amém? Calúnia. Vamos ver, o que é uma calúnia? A calúnia é uma acusação falsa que fere a honra ou a reputação. Segundo o dicionário, é uma mentira, uma invenção, um embuste. Então, somos culpados de calúnia quando intencionalmente mentimos ou inventamos uma história sobre outra pessoa com o objetivo de prejudicar a sua reputação. Né? Depreciação. Depreciação, o que é uma depreciação? Segundo o dicionário, é um ato ou efeito de depreciar, ou seja, está sempre a diminuir o outro. Sempre tudo mal feito, sempre não sabes fazer nada. Irmãos, cuidado também da forma como também estamos a falar do outro. Nós é que somos os bons, a gente somos os melhores. Que é o herói do pedaço. Os outros são os coitadinhos. As pessoas, irmãos, cada um faz o seu melhor e nós devemos também elogiar, honra que é honra, cada um tem o seu dom, tem o seu talento e temos de ter cuidado para não darmos sempre ele não sabe fazer nada, fez isto tudo mal e não sei o quê. Olha, cada um, calhar, fez como pôde e o melhor que sabia. Amém. Temos de ter cuidado também com a avaliação que muitas vezes fazemos, que isso não é positivo. Amém? Insinuação. Temos de ter cuidado para não insinuarmos. O que é insinuação? Um ato ou efeito de insinuar que algo pode estar errado na vida de outra pessoa. É um dito que tem por objetivo criar suspeita sobre a outra pessoa. Foi isso exatamente que nós encontramos lá no livro de Jó. Quando o diabo veio, né, o Satanás, ele veio, e a determinada altura ele diz, oh Deus, vá. Olha, toca lá na vida de Jó e vais ver se ele não te nega. Porque ele só te segue porque tu lhe deste muita riqueza, deste muitos filhos, né? Se tu tocares na sua riqueza, se tu tocares na sua saúde, irmãos, estava a insinuar que Jó só seguia ao Senhor por causa que Deus lhe tinha dado bênçãos, irmãos. Temos de ter cuidado também, né? Só faz porque... Não, cuidado, irmãos. Cuidado com as insinuações. E os exageros, né? Os exageros também. Olha, não há caçador e pescador que não seja exagerado. Põe um peixinho assim, já tem aquele tamanho. Estavam lá 3, mas já disse que estavam 30, né? Cuidado também, irmãos, com os exageros. Amém? E o silêncio também é uma coisa que temos de ter cuidado também. Quando ouvimos uma mentira contada e nos calamos, muitas vezes podemos ser compactuantes com o nosso silêncio. Dizer, não, isso não entra nisso, isso não está certo. Às
vezes temos que denunciar, né? Porque o nosso silêncio... Diz que o silêncio é dor, mas há momentos que nós não podemos ficar calados. Quem cala consente, exatamente. Esse também é um bom provérbio. E o pior de tudo, irmãos, a murmuração. A murmuração é a prática de espalhar boatos, rumores sobre outros. Pode até ser que os rumores sejam verdadeiros, mas mesmo que sejam, não nos dá o direito de destruir a reputação de outra pessoa. Se nós descobrimos um segredo sobre o nosso vizinho, sobre alguém, não temos que andar aqui, olha isto agora, aquilo, não sei quando. Temos de ter muito cuidado. Alguém disse, achei muito interessante esta frase, né? Sobre o abutre. O abutre diz que o abutre tem uma má visão, mas tem um olfato muito apurado, né? O abutre, ele vai... O que é que ele anda à procura? Anda à procura de onde há morte, né? Onde há um corpo em decomposição. Então ele cheira, é o cheiro da morte, o cheiro do podre, né? Atrai o abutre, né? Ele não vê as flores, ele não vê a relva verde, mas ele cheira onde há morte. Irmãos, que nós não possamos ser como o abutre, né? Que o Senhor nos possa ajudar. Amém? Conhece aquela história da vizinha? Estava uma vizinha a lavar a roupa, né? Faz conta que é aqui o quintal aqui de cima para o quintal de baixo, né? Estava a lavar a roupa e tal, a outra estava na janela a ver, a outra a lavar a roupa, depois enxaguou a roupa e foi pôr a roupa na corda. Depois olhou e disse, aquela vinha é mesmo porca, é mesmo suja. No dia seguinte tinha lá alguém lá em casa, anda cá aqui ver. Estás a ver? Estender roupa suja, né? Estás a ver aqueles riscos que tem ali e a outra que estava lá em casa, assim. Tu não vês que o teu vidro está sujo? Né? Às vezes parece que temos os nossos olhos embaciados, né? Por isso é que o Senhor diz, né? Cuidado quando nós julgamos o próximo, né? Porque somos ver também que às vezes há coisas na nossa vida. Este pensamento, estava aqui a meditar nisto, e às vezes é o nosso próprio pecado que nos leva a procurar falha nos outros. Para quê? Para ficarmos mais aliviados. Não, o outro é pior do que eu. Né? Que o Senhor nos ajude. Olha, não há um justo nem um sequer. Né? Que o Senhor nos ajude. Né? Amém. Mas a questão da murmuração, Deus vai punir os murmuradores. Há aqui em Provérbios um texto que é muito interessante que eu queria ler. Diz assim: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim o homem contencioso para acender rixas. Palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do vento, como o vaso de barro, coberto de escória, de prata, por aí fora, por aí fora. O que é que ele está a dizer? Sem lenha, o fogo se apaga, né? E às vezes nós temos esta tendência de alimentar a fogueira, né? Da murmuração, ali, flantal, e em flantal, e por aí fora, que o Senhor nos possa ajudar. Amém? O lábio mentiroso são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Amém? Não andarás como mexeriqueiro. Se alguém está sempre a falar da vida alheia, tu dizes, não andarás como mexeriqueiro. E acabou. Pronto, olha. A pessoa não quer mudar de conversa, está sempre a buscar lá. Diz que as más conversações corrompem os bons costumes, né? Se andamos com pessoas sempre a mexericar, irmãos, olha, temos de ter cuidado. Está a ser prejudicial para mim, porque estamos a ser uma influência. Diz-me com quem andas, quem diz quem tu és, diz o povo, né? Mas é verdade que nos influencia. Muitas vezes nós não queremos e acabamos por também. Então que o Senhor nos ajude também. Efésios 4:25 diz, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. 3 das coisas que Deus irá punir, né? Diz que as 3 das 7 coisas que Deus mais abomina, e 3 delas têm a ver com a língua.
6 coisas, pois, o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos para derramarem sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Não é? Temos de ter cuidado, irmãos, porque o Senhor não se agrada disso. Nós queremos alegrar Deus, nós queremos alegrar o Senhor, ver uma vida que possa agradar ao Senhor. Amém? Se temos falhado em alguma área, irmãos, possamos nos arrepender, chegarmos a Deus e pedir ao Senhor ajuda para não voltar aqui nos mesmos erros, não voltar aqui nas mesmas falhas, né? Porque Ele vai nos ajudar. Amém? A reputação, né? O bom nome, o testemunho dos nossos irmãos e na fé, da nossa família, deve ser protegidos. Amém? Devem ser protegidos. Somos tão culpados quando falamos mal de alguém como quando ouvimos e nada fazemos para defender os nossos irmãos ou a nossa família. Irmãos, porque as murmurações são destrutivas. Que o Senhor possa nos ajudar. Olha, não entres por aí. Olha, vamos mudar de conversa. Olha, se não queres, eu vou embora. Que o Senhor nos possa ajudar, irmãos. Amém? Irmãos, é verdade que há situações menos graves de erros, de falhas de caráter que podem acontecer. Irmãos, que nós não temos de maneira nenhuma necessidade de estar a expor-nos uns aos outros. Irmãos, e como igreja, nós não podemos cair nesse erro. Amém? Nós somos chamados a orar, a interceder uns pelos outros. Claro, quando há casos de violência doméstica ou crimes sexuais, irmãos, até têm que ser denunciados às autoridades. Né? Mas há coisas que nós... Irmãos, me falhou, olha, bebeu mais um copinho ali, infelizmente, ou houve uma situação, e a gente, olha, irmãos, vamos orar, vamos ajudar, vamos procurar, amém? Às vezes são falhas, precisam de ajuda, amém? Mas não temos de estar, olha, fulano tal foi apanhado em tal sítio, assim, assado. Irmãos, vamos procurar ajudar, amém? Vamos procurar ajudar em oração, amém? Que o Senhor nos possa ajudar. O mexeriqueiro descobre o segredo. Aqui é o oposto. Mas o fiel de espírito o encobre. Não é no sentido de, como já falamos há pouco, de crimes graves, sexuais, violência doméstica, isto tem que ser exposto denunciado às autoridades. Mas há coisas que nós precisamos, com a graça de Deus, irmãos, orar por essas pessoas, procurar aconselhar, sabemos alguma coisa, vamos falar com essa pessoa, né? E às vezes há o diz que disse, muitas vezes é o diz que disse, e temos de ter cuidado com o diz que disse, amém? O que ama a contenda ama o pecado. Há pessoas que só gostam de confusões, mais aqui, mais aquilo, arranjar sempre aqui, contendas em todo lado, confusões em todo lado. O que ama a contenda ama o pecado, e nós não somos desses, de arranjar contendas, mexericos, nada disso, né? Aleluia. O que faz alta a sua porta facilita a própria queda. 1 de Pedro 4,8, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Irmãos, mesmo há situações, até às vezes quer queiramos, quer não, nós somos uma família e dentro da nossa família carnal, por vezes há ofensas pessoais, mas somos família, temos que nos ajudar uns aos outros, temos que seguir em frente. E dentro da família espiritual pode haver, uma vez ou outra, alguma situação dá um confronto de frente, podemos dizer assim. Irmãos, vamos resolver e vamos seguir em frente. Agora já não falo contigo. E o que é que fazem dois? A Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então vamos estar na mesma casa, a louvar o mesmo Deus e estamos assim. E o que é que Jesus diz? Olha, se tens alguma coisa contra o teu irmão, vai, concilia-te com ele, né? Depois volta. Não é para ficar lá no mundo, é para voltar, é para continuar a seguir o Senhor. Mas precisamos, irmãos, amém? Não permitimos que o diabo ganhe força
porque podemos estar aqui e depois mas vamos em frente. O Senhor vai nos dar vitória. Amar o próximo também, amar o Senhor acima de todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos, com uma unção, podemos dizer assim, do Espírito Santo sobre a nossa vida, uma unção de amor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Para concluir, boas práticas para refletir antes de falar. Devemos pensar antes de falar se é aquilo que nós vamos dizer, se é realmente verdadeiro. Não é? Eu vi, mas quem é que disse? Onde é que essa pessoa ouviu? Não é? Será que é verdadeiro? Não é? Será que vai ajudar estarmos a falar? Não é? Será que é inspirador? Será que é mesmo necessário? Não é? Será que é amável? Paulo diz que tudo aquilo que é amável, de boa fama. Não é? Olha, irmãos, caso não seja, irmãos, que o Senhor nos possa ajudar. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos. Às vezes há situações em que nós próprios sentimos, o diabo muitas vezes atenta-nos, no sentido de nos vingarmos. Muitas vezes o diabo, aquela pessoa fez-me, eu tenho que o Senhor nos ajude. Jesus perdoou-nos, e se Ele não nos tivesse perdoado, nós não estávamos aqui. Cuidado com as vinganças, nada disso. O Senhor diz que devemos amar o próximo. Amém? Então não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Irmãos, possamos ter cuidado. Eu creio que o Senhor quer nos ajudar e creio que o Senhor quer que nós possamos ser uma comunidade viva aqui em Vendas Novas, nesta área do Alentejo e na nossa nação. Que a igreja que está aqui em Vendas Novas possa ser uma luz lá para fora. Né? Lembro-me de um local onde perto onde nós residimos, né? Havia uma congregação que estava numa miséria, exatamente por causa disto, né? E até dentro do povo dizia: querem saber as novas? Vai ali ao Correio da Manhã. O Correio da Manhã é a loja da Fulana Tal. Para saber as novidades lá da vila, hoje é uma cidade, mas na altura era vila, vai à loja da Fulana Tal, da crente. Vai à loja da crente que sabes as novidades todas. Irmãos, quando os crentes são conhecidos por ter uma vedeta destas, ninguém quer ir lá. Ninguém quer estar naquela boca, né? Mas sabemos que aquele que veio a nós, veio porque nos amou, mesmo com os nossos defeitos. Ele veio nos buscar, veio nos salvar e veio fazer uma obra transformadora nas nossas vidas. Ele veio para transformar as nossas vidas. E Ele quer que nós possamos agora ser testemunhas dEle. Possamos ter um bom testemunho e então as nossas palavras, acompanhadas por um bom testemunho, serão palavras de um bom testemunho para aqueles que estão lá fora. Serão palavras vivas, serão palavras que irão trazer transformação de vida. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores gemidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou,
profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo o pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve será.